Olá, querido povo de Deus, vamos aqui para o nosso Perguntas e Respostas. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do missionário Daniel Silveira. Sejam todos muito bem acolhidos aqui. Deus abençoe. Você que está me assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, já dá o seu joinha e vai e ativa aí o sininho para você receber todas as nossas atualizações. Então se inscreve aqui no nosso canal e venha estudar conosco. Eu estou fazendo aí uma série de vídeos perguntas e respostas, né? Vários vídeos aí. E você que deseja fazer sua pergunta para me responder aqui em vídeo, bota sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, que na medida do possível eu vou respondendo aí as perguntinhas que me fazem. E hoje, gente, fizeram 3 perguntas maravilhosas. Olha só. Primeira, como vencer uma tentação? Segunda, como você sentiu vontade de voltar para a Igreja Católica? Terceira, qual foi a parte mais difícil para você voltar para a Igreja Católica? Veja só, vou responder essas 3 perguntas agora para cada um de vocês, mas antes de responder, eu peço a você, meu irmão, que pode nos ajudar, né, com um Pix de R$2 apenas. Você contribui, tá aqui o Pix na tela do seu vídeo. Se você contribuir, cada Pix que entra lá, eu rezo por cada uma das pessoas que fazem essa doação, certo? Aparece o Pix lá e eu digo, Senhor, por cada pessoa que depositou uma contribuição para a nossa missão, gente. Isso é para a nossa missão, então contribua. É um Pix de R$1, de R$2. Cada um de vocês fizerem, vai ajudar demais o apostolado. Quantas pessoas me assistem? Várias. Se cada um fizer, eu tenho certeza que não vai te faltar, né? E você vai receber oração de intercessão. Vou clamar a providência de Deus sobre sua vida. Então faz aí, ajuda a gente se você puder, de R$1, de R$2, de 10, não sei quanto você pode, mas ajude esse apostolado, tá certo? Nosso trabalho, 90% dele é gratuito, tá aí um vasto conteúdo para vocês estudarem, então conto com sua ajuda, sua contribuição, tá bom? Então vamos lá para as perguntinhas e as respostas de hoje. Gente, nossa, hoje eu acho que vai demorar um pouco mais o nosso vídeo, viu? Vamos lá. Primeiro, como vencer uma tentação? Eu gosto muito de responder na palavra de Deus as perguntas que me fazem. Primeira coisa que você precisa entender para vencer uma tentação é você realmente entender isso daqui que está escrito em 1 Coríntios 10, versículo de número 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Ou seja, Deus, ele quer nos conscientizar que não existe tentação que supere as suas forças humanas. Tenha certeza que você consegue sim vencer a tentação. O que mais o inimigo quer que você pense é que a tentação é mais forte do que você. O que mais o inimigo quer que você pense é que é perda de tempo lutar contra as tentações, porque a tentação é mais forte do que você. Não. As tentações não são mais fortes do que você, porque Deus não permite que elas sejam. Agora, você pode dar força à tentação se entregando a ela. Então aqui já o primeiro passo para você vencer a tentação é você realmente entender que ela não é mais forte do que você. Você pode renunciar, certo? Você tem força para isso. É a palavra de Deus quem diz, não é o Daniel quem está dizendo. Então, entenda esse primeiro passo. O pecado não é mais forte do que eu, a tentação não é mais forte do que eu. O inimigo tenta fazer você pensar que ela é mais forte para você dizer assim: ah, não adianta eu tentar lutar contra a tentação porque eu não tenho força suficiente. Você tem sim, você só precisa utilizar essa força que você tem, e quem confirma isso é a palavra de Deus. Deus te dá os meios de suportar e de fugir delas. E São Padre Pio diz que na luta contra o pecado vence aquele que foge, né? Na luta aqui na terra vence aquele que bate mais, vai para cima, né? Não, no mundo espiritual é diferente, gente. Na realidade espiritual é diferente. Vence aquele que foge. Então fuja das ocasiões de queda.
né? Fuja das ocasiões de queda. Isso é algo muito necessário. Então eu preciso fugir das ocasiões. Se há algum pecado que é praticamente impossível você fugir da ocasião, como por exemplo, tem pessoas que pecam pela masturbação. E elas fazem isso geralmente quando vão tomar banho, quando estão trancadas dentro de um quarto, por exemplo. Você vai dormir, daí você fecha a porta do seu quarto, ali é uma ocasião para você que favorece esse tipo de pecado, né? No escondido, no secreto. Quando se trata disso, o que é que você precisa fazer? Recorre à oração, se agarra com uma imagem de Nossa Senhora. Teve um jovem que me procurou e disse: Daniel, eu caio muito na masturbação, né? Estou dando aqui esse exemplo. E ele disse: o que é que eu devo fazer? Meu irmão, faça o seguinte: se abrace com a imagem de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que você não vai conseguir se masturbar segurando a imagem da Virgem Maria. Suas mãos estarão ocupadas segurando Nossa Senhora. E aí você não vai cometer esse pecado. E assim esse jovem fez e ele conseguiu vencer a tentação. Outro texto que eu quero pegar aqui na palavra é 1 Tessalonicenses. Pega aí. Aqui, gente, eu acho esse texto uma receita para você ser mais feliz, uma receita para você destruir as tentações, expulsar demônios, né? Vencer todas as batalhas. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 16. Olha só, do versículo 16 ao versículo 24. Eu vejo isso daqui como uma receita para quem quer ser santo. Olha o que diz aqui, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 24, diz assim: viveis sempre contentes. Então eu preciso estar feliz, viver sempre contente. Pode estar acontecendo a batalha que for, eu tenho que buscar me comunicar bem, sorrir, viver de bem com a vida, porque Deus quer isso. Deus quer ver você feliz. Versículo 17: orai sem cessar, que minha vida seja uma constante oração, que eu converse com Deus no decorrer do meu dia. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, seja lá o que for, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso dar glória a Deus, eu preciso dar graças a Deus. Eu não posso ficar vivendo uma vida de reclamações, né, que é uma chatice isso. Então eu tenho que dar graças a Deus. Olha só, estou passando por uma tribulação. Glória a Deus, Senhor. Estou aqui, tu está me ensinando, eu quero aprender com essa situação. Versículo 19 diz: não extingais o Espírito. Olha só, né, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Eu não vou, né, me colocar contra a vontade de Deus. Veja só, versículo 20 vai dizer assim: não desprezeis as profecias. Eu não posso desprezar a Sagrada Escritura, eu não posso desprezar aquilo que o Senhor me orienta. Versículo 21, examinai tudo, abraçai o que é bom. Olha só como esse versículo 21 é importante. Eu vou olhar para tudo e vou ver o que é bom. Isso aqui é bom, eu quero. Isso aqui é ruim, eu dispenso. É que nem aquela piada que tem, né, do Seu Lunga. Seu Lunga era um velho muito ignorante aqui do Ceará. E ele tem uma fama de muita ignorância, ele era bem ignorante. E as pessoas às vezes faziam pergunta besta para ele, ele dava uma resposta bem ignorante. Uma vez a mulher do Seu Lunga chegou para ele e disse: Lunga, tá me dando umas coisas. Aí ele disse: pois receba. Ela: mas é coisa ruim. Aí ele disse: pois jogue fora, é muito simples, né? Então eu analiso tudo e eu absorvo o que é bom. Versículo 22. Guardai-vos de toda espécie do mal, ou seja, livra-te de toda espécie do mal. Sai de perto, né? Foge. Versículo 23. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho que estar pensando, Jesus está voltando, né? Posso morrer a qualquer momento também, então eu preciso estar vigiando. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Versículo 24 diz. Então, Jesus é fiel. Então, se ele é fiel a mim, eu tenho que ser fiel a ele. Então, aqui está a receita para você vencer a tentação, tá bom? Essa foi a nossa
primeira resposta para a primeira pergunta. Vamos então para a segunda perguntinha. Gente, a galera hoje estava inspirado nas perguntas, hein? Gostei. Segunda pergunta: como você sentiu vontade de voltar para a Igreja Católica? Bom, primeiramente eu tive essa vontade de voltar para a igreja devido aos meus estudos, né? Lógico que eu sempre rezei, sempre orei para Deus me dar sabedoria, né? Quando eu estava no protestantismo, eu também fazia essas orações. Eu dizia: Senhor Deus, em nome de Jesus, me dá sabedoria, me dá conhecimento, Senhor, eu preciso de sabedoria para mim saber discernir o que é da tua vontade. E eu resolvi estudar a doutrina da Igreja Católica para me atacar mais ainda. Ela foi voltando, né? Porque o conhecimento, ele liberta a gente. Você vê em João 8,32, vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a libertação, ela é uma consequência do conhecimento. Veja, ó, e conhecereis a verdade. Aí depois diz: e a verdade vos libertará. Então eu fui liberto, né, devido eu ter rezado muito em cima disso e ter estudado. Eu busquei conhecimento. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 1. Veja só. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Vai dizer assim: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Então aqui está dizendo: se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Não seja como as pessoas inconstantes que vão para um lado para o outro, não. Então eu pedi a Deus sabedoria para mim poder ter a melhor decisão, né? Para mim realmente chegar à verdade. Então, estudando muito, fazendo essas orações, eu fui me desligando do protestantismo. Existe outro texto aqui que me chamou bastante a atenção, foi Atos capítulo 16. Pegue na sua Bíblia, Atos 16, do versículo 4 ao 5, que diz assim: nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Veja que esse texto, ele diz algo muito interessante nesses dois versículos. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos. Então aqui mostra a autoridade do magistério. Se o magistério toma uma decisão, eu preciso obedecer. Está aqui a autoridade do magistério da igreja. Então isso também me fez realmente pensar e realmente entender que eu estava no lugar errado. O protestantismo não vive isso. Eles não têm magistério, né? Pelo contrário, eles se desligaram do magistério da Igreja Católica e foram viver na rebeldia, fundando igrejas e mais igrejas, não tendo unidade doutrinária. Então esse texto, ele deixa claro a autoridade do magistério, juntamente, lógico, com Mateus, capítulo de número 16, que foi o outro texto, um dos textos, né, que eu pude reconhecer a verdade, quando nessa parte aqui que diz assim, ó: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então nessa hora Jesus diz, ó: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Aqui também foi muito importante para mim querer voltar para a Igreja Católica, porque eu enxerguei aqui a separação. Jesus primeiro pergunta no dizer do povo quem ele é, e daí o povo fala errado. E depois ele pergunta ao magistério, e o magistério acerta, na pessoa ali de Pedro, e vai lá e ele acerta quem é de fato Jesus.
E ali diz que não foi a carne e o sangue que revelou Pedro aquilo, foi o Deus que está nos céus. Então ali eu consegui enxergar que há uma separação entre a opinião do povo e a voz do magistério. A voz infalível é do magistério. Nesses momentos, gente, eu passei a entender que eu não preciso ficar exigindo da igreja um texto bíblico para tudo. Por quê? Porque já está na Sagrada Escritura, por exemplo, aqui em 1 Timóteo 3,15, por exemplo, já está na Sagrada Escritura que é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Veja, 1 Timóteo 3,15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, se a igreja fala, ponto final. Eu não preciso ficar, onde é que está isso escrito? Onde é que está isso escrito? Não. Pois já está escrito que a voz da igreja tem autoridade. Já está escrito que o que ela disser tem que ser obedecido. Então, eu não preciso ficar indo atrás de textos ao pé da letra. Pois eu já tenho textos bíblicos suficientes para me dizer que a igreja, ela não erra, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então, quando a igreja vai lá e declara um dogma, na verdade a igreja não inventa da cabeça dela. Ela está passando para nós uma realidade que já existe, que já é fato, que é de Deus. Entenderam? Então isso também me desligou do protestantismo demais. E teve alguns outros textos, como por exemplo 1 Coríntios 1,10, quando diz assim: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo, e que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Isso daqui, gente, também me tirou muito do protestantismo, porque no protestantismo eu não vi essa unidade acontecer. Em cada esquina era uma doutrina diferente. E Paulo diz, né? Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo. Isso não acontece no protestantismo. Já na Igreja Católica existe esse pleno acordo, porque mesmo tradicionalistas, por exemplo, e carismáticos e tal, todos rezam o mesmo credo. Todos. Existem algumas discussõezinhas entre nós, de alguns temas, algumas coisas, mas isso aí é normal. Agora, na questão de doutrina, todos os católicos acreditam igual, né? Não existe divisão. Isso no protestantismo não existe. Por exemplo, outro texto que me impactou muito foi esse daqui de Efésios 4:5, onde na Sagrada Escritura vai dizer: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então isso não se aplica ao protestantismo. Então só existe uma só fé. Quantas fés existem no protestantismo? Um monte, né? Cada uma contradizendo uma a outra, né? Então isso daqui também me arrancou de lá, tá certo? Vamos então para a terceira pergunta. Já estamos aí 18 minutos de vídeo, fala, meu Deus. Glória a Deus, né? Vamos lá. Qual foi a parte mais difícil para você voltar para a Igreja Católica, né? Acredito que o irmão quis perguntar aqui qual foi a parte mais complicada de eu aceitar, né? Eu elenquei aqui 3 coisas, né? Porque na verdade foram muitas. Eu tive que ter um esforço muito grande para mim estudar a Sagrada Escritura, para mim de fato voltar à Igreja Católica. Não só a Sagrada Escritura, mas a patrística, o catecismo da igreja e por aí. Por aí vai, né? Então a primeira foi a intercessão dos santos. Eu tive uma dificuldade muito grande, né? Referente à intercessão dos santos, por conta que existe um texto da Sagrada Escritura, que está aqui em 1 Timóteo, né? Esse texto, ele foi um dos textos que os pastores usaram muito, né? Usaram muito, que na verdade está aqui em 1 Timóteo 2,5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse texto, ele foi um dos primeiros que o pastor protestante me apresentou para me arrancar da Igreja Católica. Então ele foi uma das grandes dificuldades para mim entender, que eu olhava para a Igreja Católica e via a intercessão dos santos, e eu tinha muita resistência a isso. Porque a palavra diz só há um mediador. Então como é que vai ter vários intercessores? Então eu tive muita dificuldade nessa parte. Mas daí como foi que o Daniel então passou a entender?
Esse texto de 1 Timóteo 2,5, que diz: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu passei a entender por causa dessa última palavrinha, homem, aqui. E eu passei a entender também quando eu li o versículo 6, que diz que se entregou como resgate por todos, tal é o fato atestado em seu tempo. Aqui eu percebi que essa mediação aqui é referente ao sacrifício de Jesus na cruz. Não se trata aqui de oração, mas o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que a última parte do versículo 5 menciona a palavra homem. Homem. Por quê? Porque ali falava da mediação de salvação. Jesus é o único que pode nos salvar, né? Então, quando eu entendi isso daqui, aí eu, poxa vida, e agora, né? Agora eu estou entendendo que isso aqui não é referente às orações, é referente à mediação de salvação. Até porque o versículo 1 aí de 1 Timóteo 2,1 vai dizer assim: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens. Veja, interceda por todos. E todos é todos, né? Todos os homens, né? Inclusive aqueles que já partiram para a eternidade. A gente tem que rezar por eles, porque aqui está dizendo que é para rezar por todos os homens. Se é por todos os homens, é também por aqueles que partiram para a eternidade. Então aqui eu também vejo a intercessão pelas almas do purgatório, né? Então, aqui diz que a gente tem que interceder uns pelos outros. Como assim? Mas só existe um mediador. Por que eu vou interceder pelo outro? Ah, isso aqui abriu minha mente, né? Então veja também que, juntando com esse texto, tem aquele de João 14,6, né? Que diz: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui também, gente, é referente ao sacrifício de nosso Senhor Jesus na cruz. E veja, ninguém vai a Deus Pai por meio de Jesus, a não ser por meio de Jesus. Então só vai a Deus Pai por Jesus Cristo. Ok, mas até Jesus, eu posso levar uma pessoa até Jesus. Os santos podem levar alguém até Jesus. Você quer a prova disso? E aqui entra a intercessão dos santos. Quando eu vi, por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse 5:8 vai dizer assim: quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações de todos os santos. Então veja, esses 24 anciãos, aqui que diz, eles pegavam as orações de todos os santos e levavam ao Cordeiro, que é Jesus. Veja, então há intercessão aqui, de levar até Jesus. Os 24 anciãos levavam as orações de todos os santos ao Cristo. Então aqui está a intercessão. Eu encontrei a intercessão dos santos em vários textos bíblicos. Vários. Por exemplo, quando Daniel ele vai rezar, né, ele entra em oração, lá em Daniel capítulo 10, do versículo 12 ao 13. Quem é que desce para socorrê-lo? São Miguel Arcanjo. E no último versículo do capítulo 10 de Daniel, ele diz: não há quem me defenda contra meus inimigos, a não ser Miguel. Veja, se isso fosse dito por um católico protestante, talvez ele dizer que era idolatria a Miguel, né? E no capítulo 12 de Daniel, versículo 1, vai dizer que Miguel é o protetor do povo de Deus. Daí veio vários questionamentos na minha mente, né? Como, por exemplo, como é que os santos vão escutar minhas orações se eles não são onipresentes? Aí eu passei a entender isso com 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, que mostra que existe uma unidade em todo o corpo místico de Cristo. Então é por permissão de Deus que os santos nos escutam, né? Por permissão de Deus. Deus dá essa graça, né, a nós, de os santos nos escutar. O céu e a terra estão unidos, né? Você vê, por exemplo, aqui em Efésios 1, do 9 ao 10, deixa eu pegar aqui a palavra. Em Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10, vai dizer assim: ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência
formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Então há essa unidade. Então, por uma permissão divina, Deus permite os santos nos ouvir, né? Tanto é que esses 24 anciãos pegavam as orações de todos os santos e levavam ao Cordeiro. E esses 24 anciãos não eram onipresentes, mas eles tinham acesso às orações de todos os santos. Olha que interessante, né? Isso é muito interessante. Veja só, aí qual é a desculpa dos hereges diante disso daqui, né? Eles ficam tentando se sair ao máximo possível, né, dessas verdades aqui que eu estou expondo. Veja só, aqui eles dizem que os santos estão dormindo. Mentira, pois Apocalipse 6, do 9 ao 10, vai dizer que os mártires estão clamando por justiça. Você pega Gênesis 4, 10, vai dizer que o sangue de Abel clama por justiça. Então não estão dormindo. Lucas 16, quando Jesus fala do rico e do pobre Lázaro, ele vai falar que eles estão conscientes, inclusive falando após a morte. Então não estão inconscientes. O que fica inconscientes são os corpos e não a alma dos santos, né? E não a alma. Você vê, por exemplo, algo muito interessante também aqui em Apocalipse 8, versículo 3, diz assim: adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. Veja, um único anjo, ele tinha acesso às orações de todos os santos. Oferecia juntamente com as orações de todos os santos. Então isso daqui também foi algo que eu tive que entender para mim largar o protestantismo. Outra coisa foi a Imaculada Conceição, né? Outra coisa foi a Imaculada Conceição. Veja só que eu tive muita resistência, muita dificuldade para mim poder aceitar isso devido a um texto bíblico que está aqui em Romanos 3, 23, onde diz assim: com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Veja, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então eu pensava, se todos pecaram, então Maria também pecou. Só que aí, com os meus estudos, eu fui entendendo muitas verdades que eu ainda não tinha conseguido compreender. Por exemplo, para mim se sair dessa, não foi fácil, mas eu entendi quando eu vi aqui em Judas 1, 24, que diz assim: aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda. Deus é poderoso para nos preservar antes de toda queda. E ele preservou Maria antes de toda queda. Então, no primeiro momento da concepção, Nossa Senhora recebe aí essa graça, né? Ela é imaculada, ela não tem pecado. Ela não foi separada por Deus. Mas Daniel, em Romanos 3, 23 não diz que todos pecaram? Ora, mas na Bíblia também diz em Hebreus 9, 27 que todos têm que morrer uma única vez. Lázaro morreu mais de uma vez. Por quê? Porque ele foi uma exceção. Ele foi um milagre de Deus. Então Maria é uma exceção. Em Hebreus 9, 27 diz que todos têm que morrer uma única vez. Lázaro morreu mais de uma. Veja que numa regra geral tem suas exceções, né? Lázaro é uma exceção, Maria também é uma exceção. Então ela é plena da graça, como diz em Lucas 1, a partir do versículo 28. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então ela recebeu essa missão de Deus, né? Ela é predestinada, ela é imaculada. Então eu passei a entender isso. Como é que eu entendi que Maria é santa, né? Pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Mateus 12, 33 diz isso. Quem é o fruto de Maria? Jesus. Lucas capítulo 1, do versículo 41 ao 43. Inclusive no versículo 43 diz que ela é mãe do Senhor. E a Bíblia diz em Deuteronômio 6, 4 que só existe um único Senhor, que é o Deus de Israel. Então aqui já foi o suficiente para mim poder entender a fé católica e me entregar, né, de corpo e alma, a voltar para a Igreja Católica. Eu poderia mencionar muitas outras coisas aqui, mas já estamos aí a 30 minutos de vídeo, tá bom? Então vou deixar para os próximos perguntas e respostas, outras abordagens, tá certo? Gente, quem quer comprar o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes,
tá aqui o WhatsApp, entre em contato comigo que eu passo para você os valores do nosso estudo bíblico. Eu tenho certeza que você vai amar, porque você vai ter um conteúdo vasto aí para você estudar em casa. Também você que ainda não faz parte da nossa escola de pregadores, eu estou com a escola de pregadores, eu sou o professor dessa escola, dando dicas, como montar uma pregação, como se tornar um pregador católico. Você que já prega, quer se aprofundar, venha participar dessa escola, é só entrar em contato comigo também aqui nesse WhatsApp, tá certo? Galera que puder ajudar a missão, reforçando aqui, né? Faz um Pix de R$1, de R$2, está aqui o Pix na tela novamente. Ajuda a nossa missão, meu irmão, nós precisamos de você. Ajude a gente, beleza? Agradeço e intercedo por cada um que nos ajudam. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá, Missionário Daniel Silveira. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder e até a próxima.